Olá, esse é o podcast Agrotech 2024, com as entrevistas emocionantes do último dia do evento. E eu tenho agora o prazer de receber André Galete, gerente de planejamento e desenvolvimento da Integrado. André, seja bem-vindo. Obrigado, Granado. Um prazer estar aqui com vocês. E é uma alegria muito grande participar desse evento fantástico Agrotech 2024. André, antes da gente entrar no evento, eu quero que você conte um pouco da sua história. Como é que você começou na Integrada? Como é que você entrou nesse segmento do agro? Eu entrei no segmento do agro em 2019. Comecei em 2019, tenho 5 anos de experiência de agronegócio e 5 anos de experiência na Integrada, né? Foi minha primeira experiência. Eu trabalhei em outros segmentos na minha carreira, mas sempre trabalhando em cooperativas, né? Fiz uma trajetória em cooperativa de saúde e aceitei um desafio de conhecer o agronegócio e expandir realmente esse olhar do cooperativismo. E fiquei encantado, foi amor à primeira vista. E até hoje eu estou aprendendo sobre o agronegócio e trabalhando numa linha que eu gosto muito, que é a parte de inovação, projetos e estratégia. É isso que eu ia perguntar para você agora. Sua gerência de planejamento e desenvolvimento da Integrada, ela trabalha especificamente com o quê? Explica um pouquinho mais para a gente. Assim, a área ela é organizada em 4 núcleos. Nós temos um núcleo de planejamento estratégico, que ela apoia todo o nosso comitê de gestão a desenvolver ciclos estratégicos. Atualmente, nós estamos no ciclo estratégico, denominado Rota 843, né, que é uma menção a 3 grandes indicadores: o 8, uma receita líquida; o 4, o resultado líquido; e a 3 é a alavancagem, que é a saúde financeira. Números a serem buscados em 2025. Esse núcleo tem esse propósito de analisar cenários e tendências e ter os indicadores estratégicos de acompanhamento. Outros 2 núcleos, eles trabalham na materialização dessa chegada. Se o núcleo de planejamento estratégico define cada negócio, onde que é o ponto que nós estamos, que é o ponto A, e onde é o ponto B para daqui 5 anos, os 2 próximos núcleos têm o papel de executar a chegada nesse ponto B, que é um escritório de projetos voltados a estudos de novos produtos, novos negócios, novos serviços, novas unidades, toda a parte de expansão e investimento. O escritório de projetos ele dá esse apoio. E o escritório de processos, que busca a eficiência dos negócios atuais, a busca aí de uma melhor margem, de um melhor resultado para atender o nosso cooperado. E o quarto núcleo, que é o que, de certa forma, traz todo um arcabouço de ferramentas para que esses escritórios tenham mais eficiência nesse resultado, é o núcleo de inovação, responsável por disseminar essa cultura de inovação na cooperativa e realmente fazer com que a inovação seja um diferencial competitivo da cooperativa integrada. Surpreendente, eu não imaginava que fosse um sistema assim tão completo. Você falou sobre melhoria, sobre aprimoramento, sobre estratégia. Para a gente falar de tudo isso, não tem como a gente não falar sobre tecnologia e inovação. Como que é a importância, qual é a importância da tecnologia e inovação dentro desse processo de busca de melhoria? A integrada ela olha a inovação com 2 vertentes. A primeira é porteira para dentro. A primeira porteira para dentro, ela fala assim: tudo é inovação, tudo aquilo que aumenta a rentabilidade e a produtividade do nosso cooperado. Como eu consigo produzir mais e ter melhor retorno no mesmo espaço de terra que eu produzo e tem esse constante crescimento. E na porteira para fora é o aumento da eficiência operacional, técnica, administrativa e comercial. Para a gente conseguir atingir esse objetivo de inovação, não tem como você fazer por meio da tecnologia. Cada vez mais a tecnologia ela vem para mostrar que a inovação ela não é mais um diferencial competitivo. Ela está mais associada à sustentabilidade da empresa. Então, quanto mais desafios que nós temos e enfrentamos, essas inovações e tecnologias vêm a nosso favor. Muitas vezes com variáveis que a gente não controla, como a condição climática, né, que nós estamos passando recentemente, e mesmo com todos esses interpéries, como nós conseguimos se antecipar a esse tipo de informação, como nós conseguimos encontrar formas diferentes para aumentar essa produtividade e rentabilidade. Esse é o grande desafio que a cooperativa tem, e esse é o grande papel da inovação e da tecnologia dentro da cooperativa. E falando ainda em inovação e tecnologia, a Integrada ganhou alguns prêmios, né? E eu quero que você conte para a gente, porque esses prêmios foram relacionados justamente a isso. Quais foram esses prêmios e que projetos que estavam dentro desses prêmios?
Sim. Nós tivemos um prêmio que nós recebemos há um tempo atrás, um prêmio reconhecido pela Oracle, né, um grande fornecedor, né, de software, de tecnologia, onde reconheceu a integrada de um prêmio da Iris, o nosso chatbot, com todo um reconhecimento aí com inteligência artificial. Esse prêmio teve um destaque da América Latina, mas eu cito o mais recente que nós tivemos, que foi um evento de um fornecedor, parceiro nosso, que é o PL, onde eles lançaram o Oscar da Inovação do Brasil, né, onde a Integrada concorreu com um case de inovação, e nós conseguimos o segundo lugar de um projeto que ainda está em desenvolvimento. Estamos no início desse trabalho, E já ganhou o segundo que lugar. já ganhamos o segundo lugar de inovação, Olha só. que é trabalhar com um monitoramento remoto e o reconhecimento de áreas agricultáveis por meio da inteligência artificial. A Integrada tem também um programa, que é o programa Silo de Ideias. Eu quero que você explique para a gente esse programa. Eu já conversei uma vez com você, mas eu acho o assunto tão interessante que eu quero voltar nele. Sim. Quando a gente fala da inovação como uma cultura, não basta a gente buscar soluções no mercado para ter um diferencial competitivo. Temos que fortalecer essa inovação dentro de casa. E aí isso é um trabalho que a inovação ela utiliza, que é o que a gente chama de intraempreendedorismo. Como que os nossos colaboradores e cooperados, eles podem pensar diferente frente a um desafio lançado, para encontrar soluções com aquilo que você tem na mão no dia a dia, para buscar atingir o seu resultado, a sua eficiência. O Ciro de Ideias ele vem para esse propósito, para estimular os nossos colaboradores, né? E todos os mais de 2.000 colaboradores podem participar do Ciro de Ideias, em como eles podem resolver esse problema no dia a dia. E essa forma de resolver, essa criatividade lançada frente a um desafio, se ela gera um resultado expressivo, ele é reconhecido dentro desse programa. Esse é o programa que foi lançado em 2015, 2016, se virar 16, e foi repaginado com o tempo, né? Tivemos alguns ajustes no programa. Hoje nós temos esse programa dinâmico, aonde é possível você premiar ideias que vão ser implementadas, ideias que já foram implementadas e ainda não reconhecidas. E nós temos uma alegria de reconhecer todo ano colaboradores que se destacam nesses prêmios, né? Porque eu falo para eles, né, muito mais do que o reconhecimento financeiro, muito mais do que o prêmio em si, é a capacidade de você reconhecer a pessoa como uma inovadora. Aquilo se traz um senso de pertencimento sobre aquele cuidado e aquele zelo na unidade que ele trabalha e faz com que estimule a criar novas ideias e novas ações. E aí a inovação na prática. Quanto mais estímulo a gente fizer dentro dos nossos colaboradores, mais a disseminação da cultura da inovação acontece e mais aquele gatilho que eu comentei agora há pouco, sobre um aumento de produtividade com rentabilidade e o aumento da eficiência, né, acontece. Na sua essência, acontece na prática. É quase um hackathon diário, então. Constante, constante. E um ponto que é interessante que você fala é que a pessoa não basta dar ideia. Ela tem que dar a ideia e executar aquela ideia. Então, ele precisa montar um time para executar aquela ideia. Então, Olha que interessante. são estágios de validação e é o estímulo que a gente faz, né? A gente não quer só a ideia do papel. A gente quer ela implementada e realizada. Então, é uma linha de um hackathon Uma cultura diária. de inovação na prática diária. Sim. Se a gente for fazer essa analogia, é como se cada time que monta uma ideia aprovada por um comitê começa a executar, é uma startup nascendo naquele momento. Exatamente. Implementar uma solução. Dessas ideias que têm ganhado projeção e têm se materializado dentro da cooperativa, tem algumas do ano passado que você pode destacar para a gente? Sim, sim. Nós temos ideias que estão relacionadas à parte de sustentabilidade, né? Algumas ideias indicadas como um amigo do papel, o reaproveitamento das impressões, da utilização de papel, como um aumento da eficiência logística. O nosso time de logística sugeriu uma adaptação de um eixo num caminhão, aonde pudesse expandir poucos centímetros a carroceria do nosso caminhão e aumentou a eficiência em mais de 30% de entrega. Nossa, Pelos 20%? carros. Porque perceberam que ia muito espaço vazio pelos bags que eram ocupados. E eles organizaram isso de uma forma que aumentou a eficiência de forma drástica. Tanto o aumento do caminhão, como um redirecionamento logístico programado. Temos também alguns envolvendo até o cooperado, que a gente chama lá na regional de Biratã, lá no oeste,
os colaboradores de lá criaram a ideia Big Bag premiado, né? Que são os bags que são vendidos para os nossos cooperados de semente. Muitas vezes eles são descartados ou comercializados para outros terceiros e a cooperativa acaba precisando desses bags reutilizáveis para organizar resíduos. Certo. E muitas vezes a gente poderia reaproveitar esse tipo de coisa. Então, um simples ato de redirecionar esse Big Bag utilizado de volta, direcionava um valor para o cooperado, e ele concorre a prêmios, e de certa forma a cooperativa ela economizou essa aquisição de Big Bags utilizáveis. Então, são essas ações bem pontuais que fazem com que essas ideias tenham esse grande impacto. E vou contar até uma ideia, essa eu gosto muito, que é a ideia do seu Josi. O senhor, aqui já no Norte Pioneiro, né, em Cambará, estava passando, já tem algumas safras, nós estávamos passando com um problema de carrapicho no embarque, e para embarque da soja. E o carrapicho, que é uma erva daninha tóxica, né, e ela tem a mesma granularidade da soja. Então é difícil ela passa na peneira também. E muitas vezes um alto teor de carrapicho na hora do embarque, ele estava sofrendo impactos negativos lá no embarque no porto. Tinha que voltar, fazer todo um tratamento. E o seu Josi, na simplicidade, trouxe uma ideia incrível, que o quê? Na balança, na saída da balança da máquina de limpeza que vai preparada para o embarque, ele trouxe da casa dele uma coberta. Uma coberta. Onde todos os grãos batiam na coberta antes de cair no caminhão. O que acontecia? O soja ele descia pela coberta. O carrapicho não. O carrapicho ele prendia. Então, com uma ideia simples dessa, Sim. ele conseguiu fazer com que a quantidade de carrapicho se reduzisse drasticamente nesse embarque, não tivesse mais nenhum retorno, nenhuma negativa no porto. E muitas vezes a gente pensa em inovação como algo, precisamos criar um sensor que nada. Automatizado e tal. Eu falo, a coberta do seu Josi é um exemplo de ideias que a gente busca e estimula nos nossos colaboradores. Interessante demais. Você esperava encontrar um ambiente tão criativo, tão fértil dentro de uma cooperativa do agro? Não. Confesso que eu não imaginava. E isso que estimula mais criar os programas. Eu acho que todo ambiente do agro é inovador por natureza, né? Se a gente for parar para pensar que para você trabalhar essa mudança e fazer algo diferente, você tem que ter essas adversidades, essas variáveis que não tem controle. E mesmo elas acontecendo, você realmente buscar o seu objetivo, o agro é um espaço muito fértil para trabalhar a inovação. E realizar esses programas e perceber que isso tem uma ressonância de quem participa é gratificante. Muito gratificante. E surpreendente também. Eu não Sim. imaginava Sim, que existia uma cultura de inovação tão forte e tantas ideias surgindo a cada dia. sim, sim. E cada dia mais, o próprio programa de inovação tem que se reinventar, né? Estamos programando para o ano de 2024 mais de 80 oficinas nas nossas unidades, nas regionais e indústrias. E nós temos uma meta, que nessas oficinas, para estimular a criatividade, a gente ultrapasse mais de 1.000 colaboradores que participem dessas oficinas. Esse é um estímulo tanto para o silo de ideias, quanto para a busca da melhoria contínua, né? A gente sabe que vai ser um ano desafiador, 2024, mas todos os anos no agro que se iniciam, eles são marcados por serem desafiadores. O que se torna um diferencial é realmente essa capacidade de, mesmo frente às adversidades, conseguir encontrar soluções simples e que possam atender aos nossos objetivos. Uma coberta do seu José. Como a coberta do seu José. Muito bom. A gente estava falando antes de começar a gravação, né, que a agricultura do futuro, na verdade, ela já começou. Certo? A gente já está vivendo a agricultura do futuro, com muitas tendências, com tecnologias sendo reinventadas a cada dia. E eu quero que você fale para a gente agora como é que você enxerga a importância da tecnologia na agricultura, né? Nesse ambiente de inovação que você descreveu para a gente. Sim. Eu vou dar um exemplo, até inclusive associado ao nosso prêmio do Oscar da Inovação, né, que era um monitoramento remoto das nossas áreas de atuação e como isso impacta o dia a dia da cooperativa. Isso começou em 2019, né, quando nós tínhamos uma ideia de trazer o conceito de inteligência artificial para dentro da cooperativa.
Nesse ano, acabava de ser lançado um hub de inteligência artificial em Londrina, pelo Senai, e nós participamos desse hub, nessa primeira turma, apoiando, né, o hub, com o intuito mais de trazer o conteúdo e o tema para dentro de casa. Fazer com que os nossos colaboradores, a nossa área técnica, pudessem entender um pouco mais como funciona isso no dia a dia. Lançamos desafios para que esses residentes do hub pudessem nos retornar, né? E um dos desafios lançados foi o de identificação de áreas agricultáveis, por meio de imagens de satélite. Nós tínhamos o intuito de identificar essas áreas agricultáveis como uma linha de monitoramento e acompanhamento dos nossos cooperados. Bem, esse trabalho ele foi feito e entregue, e ele começou a criar um corpo e desenvolver. Nós conseguimos identificar as áreas agricultáveis. É um trabalho que já era realizado pelo nosso Centro de Informações Agronômicas aqui na Matriz, e que levava 2, 3, até 4 dias para poder traçar esse mapeamento, essa análise para uma regional. Com esse programa, com esse algoritmo, o Centro de Informações Agronômicas consegue fazer isso em 20 minutos. 20 minutos, 4 dias para 20 minutos. Consequentemente, a gente consegue atualizar com muito mais frequência as regionais sobre esse material. Mas não bastava monitorar o que era a área agronômica e o que não é. Então, assim, qual que é o nosso próximo passo? A inovação tem muito disso, né? E aí é muito de perguntas. A gente fala assim, e se, além de identificar as áreas agronômicas, a gente puder identificar a cultura que tem ali, naquele talhão? E começamos esse desafio. Aí já não era mais um terceiro, né, desenvolvendo para a gente. A inteligência artificial ela cresceu de 2019 para cá, a ponto de ter uma pessoa dedicada dentro da nossa TI para desenvolver esses trabalhos. E começamos a fazer essa identificação. Naturalmente, com aquelas culturas que a integrada trabalha mais. Essa região é mais forte: soja, milho e trigo. Atuamos muito forte nessas três e começamos a ter aquele trabalho. E esse tipo de trabalho não pode ser feito somente com a tecnologia, porque ele precisava realmente ter um algoritmo para alinhar essas imagens, mas tínhamos que estar muito alinhado com o nosso time técnico do campo, para validar. Porque a inteligência artificial está muito de ensinar a máquina a identificar aquelas informações. Então foi feito um trabalho não só com a TI, mas com a área técnica muito forte para validar esses trabalhos. A ponto de que a gente conseguiu atingir um alto nível de acuracidade. A gente fala com imagens de satélite, com esse dinamismo, atingir de 90% a 95% de acurácia, validando isso em campo, em tempo real. E esse foi o ponto aonde veio o reconhecimento do prêmio. Mas não paramos por aí. A inovação tem muito dessa dinâmica, né? E se? Olha, a gente já sabe que aquela região tem tanto de áreas agricultáveis, tem tanto de soja plantado, tanto de milho plantado. E se a gente pudesse acompanhar a produtividade? Se a gente pudesse prever a produtividade? Se a gente pudesse, de alguma forma, fazer um acompanhamento contra pragas, de prever com antecedência? Poxa, começamos um trabalho. É essa que é a dinâmica da inovação, a estímulo. Começamos a realizar esse trabalho. Hoje é possível identificar um nível de produtividade. E pensa em nível de produtividade não agora, quando vai colher. Eu estou plantando a soja, ela está nos primeiros estágios de desenvolvimento, ela começa a identificar, olha, em situações atuais, com base em condições meteorológicas, eu vou produzir tantas sacas por hectare. E começa a ter esse acompanhamento. E o que isso muda no dia a dia, né? Imagina que a gente consegue identificar hoje, em um talhão, imagina um talhão de uma propriedade do nosso cooperado grande, aonde o nosso agrônomo vai visitar, muitas vezes ele não consegue visitar todo o espaço. Ele vai visitar a propriedade, tem alguns pontos estratégicos para verificar. Agora imagina com imagens de satélite, poder identificar de forma antecipada que uma região específica daquele talhão está tendo uma condição de produtividade afetada. Foi com base nisso que a gente acionou uma outra funcionalidade, que é o monitoramento da saúde da safra. A ponto de a gente poder informar o agrônomo, dizer assim, olha, está estranho esse quadrante do talhão. Aqui precisa ser verificado, aqui precisa ser analisado. O agrônomo falou, vocês estão brincando comigo, né? Vamos lá fazer a visita. E muitas vezes, da mesma forma como é a linha da área agricultável, do cultivar, onde ele tem que validar, fala, olha,
Não é, está tudo ok, a máquina está aprendendo. Uma vez isso ajustado e atingindo esse nível de acuracidade que a gente busca, você consegue se antecipar a esse tipo de trabalho. Esse é o nosso alvo, esse é o futuro das próximas entregas desse programa que a gente quer desenvolver. E qual que é o grande propósito nisso? É onde que linka. Se você consegue atender de forma preditiva os problemas, os desafios, a gente consegue estar muito em linha com o que a gente considera que é inovação, que é todo um aumento de produtividade para o nosso cooperado, com rentabilidade. Então, se eu consigo fazer um tratamento antes, de forma inicial, eu consigo recuperar, né, o efeito colateral que aquela condição pode dar. Esse é o diferencial que a gente busca, usando tecnologia para dentro do campo. Fantástico, eu não imaginava de maneira alguma que vocês estavam nesse nível já de inovação e tecnologia. E a gente tem isso no roadmap, né, o futuro, passando rapidamente pelo presente, passado e futuro, é, é um pouquinho do futuro. A gente vai contar, né, quem sabe no próximo evento, né, da Integrada, no Intec, né, esse ano também, né, um evento de inovação e tecnologia, a gente possa trazer algumas novidades aqui. Não vou me antecipar, Eu já estou curioso. é, mas o que é um ponto importante desse trabalho? Imagina que em toda a área da cooperativa, esse ano a gente já vai ultrapassar 1 milhão de hectares mapeados. Né? Para quem não é do agro, entender um pouco o que é hectare, 1 milhão de hectares, seria equivalente a 1 milhão de campos de futebol. Só para entender a grandiosidade e a complexidade desse monitoramento e acompanhamento. De todos os nossos cooperados, nossos mais de 13 mil cooperados, são mais de 250 municípios que residem onde a integrada ela atua, né? Sendo que mais de 50 com unidades de recebimento e lojas. Mas ao todo são mais de 250 municípios. Se nós juntarmos todos esses municípios, dá um pouco mais de 98 mil quilômetros quadrados. É maior do que Portugal. É muita coisa. A gente fala que a integrada é um país já, para a gente fazer gestão. Então, o quanto mais a gente trazer tecnologia para se antecipar, para fazer com que nosso agrônomo seja mais efetivo nas visitas, que consiga fazer a sua análise técnica mais precisa, usar de tecnologia nas nossas sementes, nos produtos, para realmente atender a essência da inovação, que é o aumento da produtividade com rentabilidade, a gente segue no caminho. E com certeza, quando a gente atingir isso, vão ter e se? E se a gente fizer mais coisa? Porque é um ciclo que não para. Né? Se a gente busca a sustentabilidade, se a gente busca esse diferencial, a inovação ela é o meio, né? Não é um meio para seguir isso. Eu gosto de uma frase de Jack Welch, que ele fala que quando a velocidade da mudança dentro da empresa for ultrapassado pela velocidade da mudança fora da empresa, o fim está próximo. E não importa quão rápido nós fomos. Se o mercado for mais rápido, a gente vai perder. Está fadado, né, a uma queda. Então, o mundo está muito dinâmico, está muito global. Né? Essa globalização, a gente não concorre somente com o vizinho, com um concorrente daqui. Então, e essa capacidade de mudar, se adaptar rapidamente, é o que faz com que, e é o que a gente busca, que a integrada ela se mantenha entre as maiores e melhores. E olha como é que esse impacto é positivo, né? Tô falando demais aí, Não, por favor, falando, pode falar, porque a conversa está interessantíssima. Por mim, eu fico aqui sem tempo de ir a embora. inovação ela sempre foi associada à cultura da integrada, desde as suas origens. Se contar um pouquinho da história da integrada e ver dos desafios desde os seus fundadores e chegar onde a gente está hoje, é essa a essência da inovação. É a capacidade de identificar um problema à frente e de conseguir se contornar e resolver ele e seguir, né? Mantendo seus valores, seguir em frente. Isso ficou muito forte no seu DNA. Mas de 2019 para cá, a gente reforçou muito mais a inovação, conectando ela com a estratégia, aonde todos esses trabalhos, uma repaginação do ciclo, um programa de inovação aberta, né, que dentro da cooperativa, que conecta com startups e soluções do mercado, fez com que a inovação ela se conectasse direto ao planejamento estratégico. E o que muda nisso? Né? A gente percebe pela velocidade e dinamismo que dá. Para a gente ter uma ideia de números, se a gente for fazer um comparativo
da receita líquida da Integrada em 2020 para 2022, 2 anos, ela cresceu 87%. 87%. 87% 2 anos. em 2 anos. Claro que teve algumas variáveis externas, a pandemia, tá, mas ela tem um crescimento aí bem robusto. Imaginar que o ciclo estratégico da Rota 843 era de 21 a 25, onde nós buscávamos 8 bilhões de faturamento em 25, nós conseguimos em 22, com 2 anos. Né? Então, nós crescemos a receita líquida em 87%. Se a gente pegar o resultado líquido de 2020 para 2022, a Integrada cresceu 237%. É muita coisa. Esse é a essência da eficiência. Além do aumento de produtividade, a gente tem aquele outro olhar da inovação. Aumento da eficiência operacional, técnica, administrativa e comercial. E esse é o mecanismo que a gente utiliza para enfrentar os desafios de 2024, 2025 e o que vier. A Integrada ela sempre tem esse espírito, né, de inovação e tem essa energia e essa abertura para a gente trazer programas como esse e soluções como essa materializarem realmente no dia a dia. André, eu poderia ficar a tarde inteira conversando com você, porque particularmente é um assunto que me interessa muito também, eu gosto, mas o nosso tempo está acabando. Eu quero te dar parabéns pelo trabalho, né? Surpreendente o trabalho. Eu realmente não imaginava que a Integrada tivesse nesse nível. Você falou da velocidade da empresa, né? Eu tenho certeza que a Integrada ela está com uma velocidade muito alta em relação ao mercado. Parabéns. Obrigado, obrigado. Esse é fruto de um trabalho de um time de diversas áreas, né? Eu acabo sendo o porta-voz aqui do tema, mas sozinho a gente não faz nada. Então, Isso é cooperativa, né? Isso é cooperativismo. E eu conversei com o André Galete, gerente de desenvolvimento e planejamento da Integrada, o Homem do Futuro. Eu volto em uma nova edição do nosso podcast ainda hoje.